Olá pessoal, quem fala é Johnny Cash e nesse vídeo vou dar umas dicas de como você pode se proteger de uma possível crise. Principalmente se você investe em ações, você tem que adotar algumas medidas no ato de escolher os seus ativos. E por que eu estou falando de crise se a gente está saindo de uma, não é mesmo? Pois bem, a pandemia do coronavírus foi uma coisa que pegou todos de surpresa. E ainda mais do que isso, se tornou uma coisa que ninguém imaginava. Quando a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, declarou o estado de emergência de saúde mundial, as pessoas não acreditaram muito e 2 meses depois a OMS declarou o estado de pandemia por causa da Covid. 115 países já registravam a Covid-19 e com isso em 2020 as bolsas do mundo, as bolsas mundiais despencaram, inclusive a bolsa brasileira que chegou a registrar 30% de queda só no mês de março, com incríveis 6 circuit breakers em 8 pregões. Circuit breaker, para quem não sabe, funciona assim. A B3, que é a nossa bolsa de valores, usa um mecanismo de segurança que é chamado de circuit breaker, que é utilizado para pausar as negociações em um determinado período de tempo quando o Ibovespa, que é o seu principal índice, cai mais de 10%, independente do motivo. E funciona mais ou menos assim. Quando o Ibovespa cai 10% em relação ao pregão anterior, ou seja, o fechamento do pregão anterior, acontece-se o primeiro circuit break. E ao ser acionado, todas as negociações na bolsa de valores são interrompidas por 30 minutos. E após isso, a B3 libera de novo as negociações para que tudo volte ao normal, quer dizer, esperando que tudo volte ao normal. Porém, se o Ibovespa continuar caindo e acumular 15% de queda, acontece mais um circuit breaker e dessa vez as negociações ficarão paradas, ou seja, pausadas por cerca de 1 hora. Por último, a bolsa volta a reabrir as negociações, esperando novamente que o mercado se ajuste. Obviamente, isso acontece depois de 1 hora de pausa. E se mesmo assim o Ibovespa continuar caindo e chegar a 20%, a B3 vai pausar as negociações e ela fica responsável por determinar uma nova abertura e quando isso vai ser feito. Entenderam? Capricho. Isso é um mecanismo de segurança da própria B3 para proteger os investidores e o mercado de ações em geral. Antes de 2020, os últimos circuit breaks que tiveram foi em 2017 com o escândalo de corrupção da JBS. Antes disso foi em 2008 com a crise nos Estados Unidos. Esses dois foram os últimos mais recentes que a gente teve, tirando de 2020. E por que eu tô te explicando o que é circuit breaker? Porque é uma coisa muito difícil de se acontecer e se aconteceu porque a coisa era séria e a situação ficou grave. Por que eu te mostrei os dados da Covid em 2020? Porque atualmente estamos entrando num surto de varíola do macaco e os dados não são bons. E nessa semana a OMS declarou estado de emergência internacional de saúde em relação à varíola do macaco. Foi exatamente igual ela fez com o Covid em 2020. Sendo que já contabiliza, junto com o Japão, que registrou seu primeiro caso, 76 países com a doença. Um número muito próximo aos 115 quando a OMS declarou o estado de pandemia da Covid. Então, tendo em vista isso tudo que eu falei, eu separei alguns pontos para você olhar na hora que for comprar as suas ações. Obviamente, isso aqui não é recomendação de compra ou venda de ativos, eu estou passando a minha opinião e meus ensinamentos, o que eu aprendi e o que eu sei, para que você consiga analisar melhor suas ações e suas compras. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí embaixo, já se inscreve no canal para receber meus próximos vídeos. Eu separei 4 coisas que você precisa olhar numa empresa antes de comprá-la. A primeira coisa é olhar o endividamento da empresa, principalmente se esse endividamento é do curto prazo. Para fazer isso, você precisa pegar o balanço patrimonial da empresa. Toda empresa disponibiliza no seu site, mas você também pode usar um indicador para ver isso. Por que eu estou falando de endividamento? Porque no Covid-19 todos vocês viram que teve lockdown, lojas fechando, pessoas parando de trabalhar e muitas empresas nesses casos param de faturar e as suas dívidas continuam chegando. Precisa ter muito cuidado com isso, pois dívidas de curto prazo muito altas em uma crise pode fazer com que a empresa quebre, pois ela não tem faturamento. Mas eu vou abordar aqui que não é só isso que você tem que olhar. Obviamente é muito importante o endividamento, mas como eu vou deixar nesse vídeo aqui que eu fiz, você tem que olhar um conjunto de indicadores para saber se a empresa é boa ou é ruim. Você vai olhar outros indicadores, vai olhar o setor da empresa, o segmento que ela atua. Um exemplo que eu dou é a empresa Energias do Brasil, código de negociação ENBR3. Essa empresa é uma empresa de energia. Geralmente, empresas de energia têm contratos muito longos. Também, geralmente, consegue pegar empréstimos com juros baixíssimos. Ou seja, se a empresa pega um empréstimo com juro muito baixo, ela pega esse empréstimo e consegue rentabilizar esse capital, pagar seu empréstimo e ainda sobrar um dinheiro
ou seja, sobrar um lucro desse empréstimo, desse investimento, que vale a pena para a empresa. Mas, no geral, quanto menor esse indicador, melhor. Eu estou falando sobre o dívida líquida sobre EBITDA, que, resumindo, é o que a empresa tem de dívida sobre o seu lucro. Como eu disse, quanto menor o indicador, melhor. Geralmente, a empresa que tem indicador menor que 1, quer dizer que ela tem a dívida menor que o lucro. E se esse indicador está em 2 ou 3, significa que a dívida é 2 ou 3 vezes maior que o lucro. E ela também pode ser negativa, como na Arezzo, com seu código de negociação ARZZ3, a sua dívida líquida sobre EBITDA é de menos 0,57. Isso significa que ela tem 57 milhões a mais de caixa do que ela tem de dívida. E outro ponto é escolher empresas com bom market share. São empresas grandes, consolidadas, grandes no seu mercado, no seu setor, pois essas empresas grandes, como dominam muito parte do seu mercado, em crise elas conseguem suportar mais, mesmo reduzindo preços e aumentando custos, por serem grandes, trazem mais lucro e conseguem suportar mais e melhor as crises. Um exemplo que eu dou é a Hypera Pharma, que é a maior empresa farmacêutica brasileira, dona de vários medicamentos como Doril, Engov, Benegrip, dentre vários outros. Lembrando aqui que não é recomendação de investimento, não estou falando para você comprar ou vender ativos. O terceiro ponto, e não menos importante, é olhar para empresas que são consideradas essenciais, como bancos, empresas de produtoras de alimentos, empresas de energia, empresa de saneamento básico. Esses são tipos de empresas que geralmente são muito resilientes, têm a previsibilidade de caixa muito grande, que muitas das vezes, se tudo fechar como fechou no Covid, no lockdown, essas empresas ainda vão continuar abertas. Mesmo assim, se tudo fechar mesmo, ela ainda vai ter alguma movimentação, pois é uma empresa essencial e todo mundo precisa disso. São coisas que você deveria olhar com mais cuidado, aprofundar um pouco mais as suas pesquisas antes de inserir uma empresa, um ativo ou uma ação no seu portfólio ou na sua carteira de investimentos. Pois você soa tanto para conseguir o seu dinheiro e não desperdice colocando em empresas ruins. E se você quer receber dicas sobre investimentos, finanças em geral, me siga no Instagram, me siga aqui no canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo se você gostou. No Instagram eu posto todo dia conteúdos variados sobre finanças, economia, tudo sobre o mundo econômico. E é isso, se você gostou, deixe seu like. Fui!